Vamos lá, 7 nuts para parar de comer e 2 no final que se salvam e podem ser bem-vindas. Então se você gosta de comer essas nuts, né, nozes, castanhas e tudo mais, mas também gosta de se sentir leve, gosta de se sentir enxuto, no peso ideal, com o intestino 5 estrelas, você precisa saber da dura verdade por trás dessas 7 opções de nuts que são talvez as mais populares e as mais consumidas por aí e por que eu tendo a evitá-las na maior parte do tempo. Mas tem esperança porque tem luz no fim do túnel, porque também tem 2 opções boas que eu quero contar para você que se salvam desses problemas e podem aí ser inclusas e podem te ajudar. Então vamos começar de cara aqui com a primeira opção ruim, na minha opinião, que talvez seja uma das mais populares de todas, né? Para muita gente torcer o nariz, que são as amêndoas. Então tem amêndoa torrada, amêndoa com mel, tem farinha de amêndoa, tem leite de amêndoa. Esse esquema de amêndoa se tornou, né, como a gente pode perceber, uma enorme indústria ao redor deste único alimento, não é verdade? E eu sou o primeiro aqui a confessar que eu já consumi bastante amêndoa no passado, vários anos atrás, quando estava comendo mais low carb, tinha aqueles bolinhos de farinha de amêndoa, todo aquele tipo de coisa. E eu confesso que eu me sentia um pouco pesado depois de consumir, principalmente farinha de amêndoa, mas essas nuts ou amêndoas em quantidade assim, né? Eu notava que estava pesado, tinha caído pesado. Mas não tem problema, é tão saudável, não tem problema. Eu não tinha muita ideia dessas coisas que eu vou te contar hoje aqui. Inclusive, esses pontos negativos todos são comuns a todas essas opções ruins que eu vou te contar a partir de agora, não unicamente amêndoa aqui, tá? E é por isso que eu sugiro que você considere se você quer mesmo consumi-las com frequência. Então vamos lá, veja, as amêndoas, assim como as outras opções aqui que a gente vai ver, botanicamente falando, elas são sementes, né? Nós chamamos elas de castanhas, de nozes, de oleaginosa, de nuts. Eu nem sabia que no Brasil hoje em dia chamava de nuts, na verdade. Quando eu morava no Brasil, o pessoal não falava nuts, mas enfim. Se você conhece por nuts, seja nuts, né? Tudo isso, botanicamente falando, são sementes. E sementes, nós sabemos, são os filhotinhos das plantas, ou seja, são a parte da planta, né, que é mais fortemente e quimicamente protegida, porque a planta tem muita intenção que você espalhe de fato as suas sementes, mas não que você destrua elas, né, coma elas, digira elas, porque aí a planta não tem esperança nenhuma de se proliferar. Para você ter uma ideia, no caso da amêndoa, né, as amêndoas selvagens, uma única amêndoa selvagem ingerida por uma criança pode ser letal a essa criança, tamanha toxicidade dessa amêndoa. Mas claro, as amêndoas que nós consumimos hoje em dia são, entre aspas, domesticadas, né? Então são muito menos tóxicas. Mas para você entender o poder que muitas sementes têm por aí. Aliás, não é por nada que talvez a alergia mais comum do mundo inteiro seja contra nuts, não é verdade? Mas pior do que isso é que muita gente é meio intolerante e meio alérgico a essas nozes, as castanhas, a amêndoa, sem ter aquele sintoma muito claro e óbvio, né? Mas tem aquela intolerância que a gente chama de subclínica, uma intolerância pequena por baixo dos panos que você nem sabe que tem e que pode estar sendo aí um grande freio metabólico na sua saúde, que está dificultando o seu emagrecimento, por exemplo, dificultando a digestão, dificultando o intestino, promovendo o ganho de peso, etc., sem você saber. Então esse é basicamente o primeiro motivo para se evitar essas opções, né? Elas são extremamente alergênicas a muita gente, para muita gente é muito óbvio isso, para outras pessoas não é tão óbvio e pode ser um grande problema mesmo sem você saber. Agora, o segundo motivo para se evitar essas nuts em geral, ele é bem significante. Salvo as 2 opções boas, que eu vou te contar mais para frente, né? Todas essas outras nuts, elas são ricas em gorduras poliinsaturadas, as famosas ômega 6, que é o mesmo tipo de gordura poliinsaturada que você encontra nos fatídicos óleos de cozinha aí, industriais de soja, milho, canola, girassol e todas as margarinas também, que eu venho alertando vocês há um bom tempo aqui, que são pró-inflamatórios, pró-oxidativos, promovem o ganho de peso, desregulação de apetite e um escambau de outras coisas também ruins com esses óleos. E 25% das gorduras da amêndoa em particular são dessa gordura problemática ômega 6. Você pode ver outros vídeos no meu canal aqui a respeito dessas gorduras poliinsaturadas. Eu falo disso há anos aqui, tá? Eu acredito que uma das coisas talvez mais importantes que você pode fazer para sua saúde é reduzir drasticamente o seu consumo dessas gorduras industriais poliinsaturadas, as gorduras ômega 6 no geral. Eu acredito piamente que isso pode ajudar muito a catalisar, melhorar a sua saúde e também a sua boa forma muito mais facilmente. Então esse é um grande problema. A composição, o tipo de gordura que essas nuts são ricas
que é um tipo de gordura que não favorece nós seres humanos. O terceiro motivo aqui agora para se evitar essas nuts são os seus poderosos antinutrientes, né? Como eu falei, a planta não tem a menor intenção que você consuma, que você goste e que você digira bem e coma um monte das suas sementinhas, das nuts. Então ela protege essas nuts muito bem. Por exemplo, com antinutrientes químicos, armas químicas que proíbem, que bloqueiam a absorção do seu corpo das vitaminas e minerais que estão dentro dessas nozes, dessas castanhas, das oleaginosas. Mas não só isso, esses antinutrientes são tão potentes que podem interferir inclusive na absorção, na digestão de proteínas que você come junto, né, no teu intestino, e também de amidos que você come junto. Então, a interferência na digestão de amidos e proteínas pode levar esses alimentos a chegarem mal digeridos, né, lá no seu intestino grosso, e isso pode alimentar bactérias patogênicas, criar uma desbiose intestinal, maior produção de endotoxinas, que eu falo para vocês que é um grande freio no emagrecimento para quem quer emagrecer, um grande problema. Então, esse é um outro grande motivo aqui para você prestar atenção no consumo dessas más opções de nuts. Mas aí, você já está convencido que talvez não seja uma boa ideia consumir? Mas antes de contar o resto das opções aqui, tô aproveitando a amêndoa para falar um monte de coisa que tem em comum em todas elas, tá? Eu vou te contar aqui o quarto motivo para se evitar essas nuts, exceto aquelas duas no final, tá? Elas são de difícil digestão, como eu já falei, são de difícil digestão, elas são muito ricas caloricamente falando e não vêm com um monte de nutrientes porque eles estão bloqueados pelos antinutrientes. Então esses micronutrientes são muito pouco biodisponíveis, né? O corpo não consegue absorver eles corretamente. Então você vai estar dificultando a sua digestão pra caramba, vai estar se enchendo de um monte de energia, de uma forma bastante concentrada, né? Vai estar se enchendo de péssima qualidade de gordura ômega 6, que eu falei que é pró-inflamatória, promove o ganho de peso, promove a fome, oxidação, etc. Ainda assim vai estar atrapalhando a digestão correta de proteínas e amidos também. Então, todas essas características aqui que eu tô falando são comuns em todas essas nuts mais comuns que a gente vai começar a falar em seguida agora. Tá? Então, mantenha isso em mente. A amêndoa foi a primeira opção, né? Então, vamos agora para a segunda opção. E antes disso, se você é novo aqui, caiu de paraquedas, meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou um pesquisador independente de ciência da nutrição, eu sou autor best-seller também e criador do único método metabólico de emagrecimento, o acelerador Emagrecer de Vez. E eu tô aqui semanalmente ajudando você com o meu melhor, baseado em ciência e sempre sem balelas, para te ajudar a chegar no seu peso ideal e se manter lá, recuperando as rédeas da sua saúde. Vamos para a segunda opção? Vamos. A segunda opção aqui, má opção de nuts, são as nozes. Muito comum também, as nozes. Olha só, inacreditáveis 58% das gorduras das nozes vem do quê? Da gordura ômega 6. Extremamente problemática, além das nozes, obviamente, herdarem também todos os problemas que nós acabamos de discutir aqui no caso das amêndoas, certo? Terceira opção, as avelãs. Pois é, a avelã da Nutella, né? Nutella, um dos principais ingredientes é avelã de fato aqui, né? Apenas 13% das gorduras da avelã vem dessas problemáticas ômega 6, sendo que a maioria das gorduras da avelã são gorduras monoinsaturadas, que são ok, então um ponto positivo em termos das avelãs aqui. No entanto, 13% de gorduras ômega 6 ainda é bastante significativo, porque a avelã basicamente é só uma fonte de gordura, na verdade. Então ainda tem todos os outros problemas, por ser uma noz, né? Por ser uma semente, então tem todos os problemas de digestão, antinutrientes, etc. Mas obviamente ela seria muito mais bem aceita, teoricamente, um menor problema do que as duas opções anteriores que nós vimos. Quarta opção aqui, as nozes pecãs. A pecãs tem 28% das suas gorduras vindo de ômega 6, além dos outros problemas que todas têm o mesmo, né? 5 aqui, pistache. Quem não gosta de pistache? Pistache, na verdade, é um dos meus favoritos, vai, das nuts, apesar de eu não comer com frequência nenhuma, né? O pistache, para você saber, 31% das gorduras deles vem dessas problemáticas ômega 6. E é muito fácil, como eu falei, comer um monte de pistache de uma vez só, porque ele, diferente das outras aqui, ele tem uma boa quantidade de açúcares dentro da sua composição, açúcares naturais, né? Então, deixa ele mais fácil de comer, já que você tem um pouco de carboidratos, bastante gordura, na verdade, quase nada de proteína biodisponível ali, então acaba sendo uma combinação mais apetitosa. Assim como a número 6 aqui, que é a castanha de caju, que também é uma delícia, né? É uma das minhas favoritas também, apesar de novo de eu não comer por causa de todos os problemas que a gente está vendo. Assim como o pistache, ela também contém aqui mais carboidratos que as outras nuts normais, as nozes, amêndoas, né? Mais açúcares naturais, principalmente amido na sua composição, o que também torna muito fácil comer um monte delas. Mas em termos de gorduras problemáticas ômega 6, 17% da castanha e do caju vem
do ômega 6, que é um pouco mais que os avelãs, mas bem abaixo das nozes e das outras opções que nós vimos, a pecan, as amêndoas. Então, nesse sentido, ela é um pouco melhor, né? Vamos para a opção número 7 aqui, que é a castanha do Pará. A famosa castanha do Pará, tão famosa por ser uma fonte de selênio, né? Isso é verdade, né? Porém, o preço que você paga para absorver, talvez, o selênio dela é consumir 34% das suas gorduras de ômega 6. É uma quantidade bastante alta, considerando que ela é basicamente gordura no geral, né? Então agora que a gente viu todas as opções que muita gente com certeza gosta, tenho certeza, o pessoal vai, Rodrigo, eu gosto tanto, eu como sempre, é tão bom, não sei o quê. Eu vou te dar minha conclusão logo aqui. Mas essas foram as 7 opções para se evitar, na minha opinião. Agora tem 2 opções que você pode considerar, talvez, adicionar na sua rotina sem tantos problemas, e isso pode ajudar bastante. Que tal saber delas, né? Dá um tapa no botão de gostei, se esse vídeo até agora está sendo útil para você, está te informando, está sendo legal, dá um joinha e segue aqui o canal se você não segue ainda, tudo bem? Vamos lá. A primeira opção que você pode considerar adicionar é a castanha portuguesa. A castanha portuguesa, que aqui, como é que chama aqui em Portugal? Moro aqui em Portugal, eu tenho certeza que o nome aqui não é castanha portuguesa, deve ser castanha só, não é verdade? Assim como o chapéu panamenho no Panamá, como é que chama? Chapéu, na verdade deve ser isso, né? Da chapéu panamenho. Então, a gente pode dizer que a castanha portuguesa, basicamente, seja quase mais uma fruta do que uma semente de fato, se a gente for pensar. Um pouco difícil definir essas coisas às vezes, né? Porque ela é totalmente diferente das outras opções de nuts que nós vimos aqui, apesar do nome ser castanho, na verdade. Então, ao contrário de todas as outras aqui que a gente está vendo, a grande maioria das suas calorias não vem de gordura. 88% das calorias aqui da castanha portuguesa vem de carboidratos, vem de amidos, e somente 8% vem de gordura. É o inverso, basicamente, né? E desses 8% de gordura, que é muito pouco, 36% são ômega 6. Porém, no final, né, se você consumir, por exemplo, 100 gramas essa castanha portuguesa aqui, você vai estar consumindo somente 0,8 gramas de ômega 6. Então, no final das contas, é irrelevante. É muito pequeno o tamanho aqui. É muito pequena a quantidade absoluta que você vai ingerir. Ao contrário, por exemplo, se você consumisse a mesma quantidade, 100 gramas de nozes, você estaria consumindo 38 gramas dessa gordura ômega 6 problemática. Esse é um grande problema. E além de tudo, por ela ser basicamente amido aqui, as castanhas portuguesas também são muito facilmente digeridas pelo corpo, ao contrário das outras opções que a gente viu. Então tá aí uma boa opção para você considerar. E aqui em Portugal, esse, na minha opinião, é um dos pontos altos do outono e do inverno. A gente vê pessoas na rua aí começando a torrar as castanhas portuguesas aqui, que eu acho bastante gostoso. A segunda opção que se salva aqui, qual que é? Tem algum chute? Tem alguma ideia de qual que é? É a macadâmia. Pois é, as nozes macadâmias aqui. Elas são uma grande exceção em meio a todas essas nuts. São bastante interessantes, na verdade, porque elas são riquíssimas em gorduras também. São basicamente gordura, porém apenas 1% das suas gorduras vem dessa problemática gordura ômega 6 poliinsaturada, sendo que a grande maioria de suas gorduras são monoinsaturadas e saturadas, que a gente sabe que são ok, né? Então, eu lembro quando nós moramos no Havaí há vários anos atrás, e eu fui na maior fábrica que eles têm lá de macadâmia, e eu vi o pessoal fazendo lá, tinha macadâmias temperadas, macadâmia com mel, macadâmia com vários tipos de chocolate, um monte de jeito de macadâmia. E macadâmia eu gosto, eu acho um sabor bem bom, apesar de, infelizmente, ser bem cara, na verdade, né? Talvez seja uma das nozes aí, das castanhas, das nuts, mais caras de todas. Mas tem esse grande benefício que a gente está vendo aqui. E elas acabam sendo aí, junto com as castanhas portuguesas, talvez as melhores opções de nuts para você consumir aí, tendo em vista tudo que a gente viu. Agora tem uma opção extra aqui, que eu não adicionei nem em cima, nem embaixo, nem nas boas, nem nas ruins, porque não é uma nut, basicamente é uma leguminosa, que é talvez a coisa mais popular de todos, que é amendoim. O amendoim é uma leguminosa, que também é uma semente, mas não é considerado uma nut, né? Uma noz, na verdade. E o amendoim talvez seja o alimento mais alergênico do planeta Terra, né? As pessoas têm alergia a alguma coisa, têm alergia a amendoim, parece, né? Tem gente que se alguém meramente abrir um saco de amendoim dentro do avião, na verdade, já tem problemas graves aí de reação alérgica, né? A maioria das calorias do amendoim vem de gordura, sendo que 31% das suas gorduras são de ômega 6. Então é problemático em termos de perfil lipídico, né? Eu não sou fã de amendoim, eu nunca fui, minha mãe gosta, na verdade, né? Eu não digiro muito bem amendoim em quantidade, não cai muito bem pra mim, não sei como é pra você, mas
eu sugiro aí cautela nessa questão do amendoim, tá? E outra coisa para manter em mente, né? Se eu tô falando que o consumo dessas nozes, nuts todos aí é uma má ideia por todos esses fatores que eu tô mencionando para vocês aqui, que muita gente não fala, né? Só fica falando, nossa, como são boas, nossa, como a coisa mais as amêndoas são mais santas do que muito padre por aí, não é verdade? A propaganda ao redor dessas nuts é gigantesca. E o pessoal não fala muito dos problemas de digestão, da qualidade das gorduras, dos antinutrientes, ninguém fala, né? Mas se essas opções são ruins, então você imagina que as farinhas delas, né, assim como os leites, né, entre aspas, delas também, são uma porcaria. Na minha opinião, também são uma grande porcaria. Esses leites vegetais, na sua enorme maioria, são um grande problema. Aliás, eu tenho um vídeo inteiro aqui que bombou sobre esses leites vegetais. Se você tem interesse, você consome esse tipo de coisa ainda, eu sugiro que você veja esse vídeo aí, que ele vai te ajudar. O link vai estar na descrição também, tá? Agora entenda que com esse vídeo aqui, eu não quero necessariamente que você pare completamente de consumir nuts, nozes, castanhas, mas que você tenha a informação necessária para saber que existem problemas aí potenciais com o consumo disso e que talvez alguns dos sintomas, alguns dos problemas que você tenha no corpo aí possam talvez vir de alguma intolerância subclínica desse tipo de coisa, impacto negativo no intestino, etc. O ponto todo aqui é te passar melhores informações para que você possa tomar melhores decisões com a sua saúde. E veja o seguinte, entender como os alimentos, né, afetam você metabolicamente é uma coisa que é muito chave para a gente conseguir não só, né, emagrecer sem contar calorias, mas também emagrecer bem quando a gente quer, emagrecer, queimar gordura sem fome, sem controle calórico, sem forçar a se exercitar, atingir o peso ideal e se manter lá sem grande problema, sem efeito sanfona, sem facilidade no reganho de peso, com bastante liberdade alimentar. Muito mais importante do que as calorias dos alimentos, como todo mundo é fissurado em entender, é realmente o impacto metabólico de cada alimento no seu corpo. E aqui, se o seu objetivo é emagrecimento de fato, né, eu te convido a testar o método metabólico de emagrecimento, o acelerador, em você mesmo, onde eu aplico o poder da alimentação forte em desbloquear a queima de gordura naturalmente e atingir a sua boa forma de uma vez por todas, o emagrecimento sem volta. Tudo passo a passo em 4 etapas, com listas de alimentos, né, para cada fase, cardápios, exemplo, eu te guiando a cada passo do caminho com o que comer, quando comer, como comer, etc. Com receitas práticas, tudo fácil para você. Se você tem interesse, veja a descrição, tem o link aí. Entre no acelerador Emagrecer de Vez, que você não vai se arrepender. E você pode fazer isso com risco absolutamente zero. E a minha garantia dupla também para você testar tudo na sua própria pele e ver os resultados acontecendo quando você foca nas coisas certas da sua alimentação e reativa o seu metabolismo. Então, entre no acelerador Emagrecer de Vez, você pode ver na descrição o link ou entra direto aí em aceleradoremagrecer.com.br. No mais, é isso. Me conta aqui nos comentários se isso magoou você, essas verdades sobre as nuts, etc. Se você não consegue viver sem elas, etc. A gente se fala no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.